Boa noite! E de novo estamos aqui novamente, mais uma segunda-feira especial. Nós vamos chamar hoje uma convidada muito especial, Esther Xavier, médica. Ela vai conversar conosco a respeito da saúde da mulher, a respeito sobre estética, sobre vários assuntos interessantes para a gente. Enquanto isso, vamos. E aí? Agora deu certo, chegamos, entrou Esther, vamos lá. Doutora Esther Xavier, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Roxana. Boa noite a todas. Tudo bem, graças a Deus. Privilégio estar aqui hoje com O vocês. privilégio é nosso, o privilégio é todo nosso. Então, nós estamos aqui hoje, nós estamos no Outubro Rosa, né? Sobre a saúde da mulher, o enfoque esse mês. Embora o ano todo, 365 dias por ano, teria que ser sobre mulheres, mas nesse mês especificamente nós vamos tratar mais da saúde da mulher. Antes de nós entrarmos no assunto especificamente, eu gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente um pouquinho da sua história. Obrigada, Roxana. Eu sou Esther, né? Eu tenho 42 anos. Eu já sou médica há 15 anos, me formei na Universidade Federal do Amazonas por um propósito de Deus na minha vida. E agradeço a Deus por isso. Tive muitos desafios nessa época, né? Por conta de fazer parte de uma família que não tinha uma renda, né, significativa para quem quer fazer o curso de medicina, mas Deus, em sua infinita bondade, abriu todas as portas possíveis, com muita ajuda de amigos, colocou pessoas especiais na minha vida para me ajudar nisso. E ao longo desses 15 anos, eu vivi muita coisa, né? Trabalhei atuando como médica generalista, né? Trabalhei dentro de uma reserva indígena, trabalhei no SUS bastante tempo também, mas fiz minha pós-graduação em saúde ocupacional, medicina do trabalho, e desde faz há muitos anos que eu estou nessa frente, né? Cuidando de pessoas, cuidando de prevenção de doenças, cuidando da nossa área, né, que é a classe trabalhadora do Brasil, que todos nós somos, e isso é muito gratificante para mim. Esse ano também eu terminei a faculdade de teologia pela FABAPAR, né? Ano que vem vai ser a formatura. Então, muitos desafios, muitos desafios alcançados aí, superados e com vitória, né? Graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Então, esse mês especificamente, nós gostaríamos de tratar sobre a prevenção na saúde e o que a nossa saúde física ocasiona a saúde mental, sobre a beleza, sobre a parte de estética, sobre a prevenção mesmo do câncer de mama. Vamos começar então pelo, pelo nosso Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama agora desse mês. O que as mulheres Certo. podem fazer, como elas devem se portar, como elas devem se prevenir. Conta um pouquinho para gente. Então, o Outubro Rosa, né, é um movimento mundial, porque nós temos aí o câncer de mama, né, é um dos cânceres que mais acomete as mulheres no mundo. Então, assim, é algo que a mulher precisa prevenir, né? E como que a gente faz isso? Porque é um câncer que ele não tem uma causa específica única, né? Ele tem várias causas que podem ser é, vários aspectos que podem causar o câncer. Então a gente precisa ter um cuidado geral na nossa saúde, né? Não pensar só assim, eu vou ali fazer um exame de sangue, tá bom. Não, a gente precisa cuidar, a gente precisa se conhecer enquanto mulher. Que uma das coisas que acontece muito é da mulher ela não ter tempo para parar para se conhecer, sabe? Para se olhar, para ver como que está.
e lembrar que ela precisa cuidar dela primeiro, né? A gente sempre tem que pensar assim, a gente precisa que a mulher ela tem essa característica de cuidar de todo mundo e esquecer de si, né? Então é importante ela ter esse cuidado. O câncer de mama, ele tem 99% de chance de cura. 99%. Só que esses 99%, eles são de acordo com o quanto antes for descoberto o câncer. Então, se eu descobrir lá no início, eu tenho 99% de chance de cura. Então, isso é importantíssimo. Por isso que a gente tem esse movimento no mês de outubro no mundo todo, que é para a mulher parar tudo que ela está fazendo e lembrar que ela tem que fazer um check-up. Um check-up mesmo, um exame de mamografia. Geralmente a mulher ela faz quando ela vem acompanhando na sua ginecologista, mastologista anualmente, aí o médico vai dizer qual a idade que ele vai ter que fazer a sua mamografia. Mas geralmente os médicos pedem uma mamografia com 35 a 38 anos para a gente ter uma base, para ter tipo uma referência. Aí depois dos 40 anos, né? 40 anos, 45 anos. E depende também se a pessoa tem um histórico familiar de câncer de mama. Se a mãe já teve, a avó já teve, então ela vai adiantar esse exame. E por que a gente sempre fala da mamografia? Porque realmente é o exame padrão ouro para diagnosticar câncer de mama no início, que é quando a gente tem 99% de chance de cura. E assim, se a pessoa tem um histórico familiar que de câncer, né? Então ela precisa, a mulher precisa procurar mais cedo, né? E assim, não só a mulher, mas assim, alguns homens também desenvolvem câncer de mama, né? Então é importante, e o homem é muito mais difícil procurar isso, né? O homem é muito mais difícil, porém ele tem menos glândulas mamárias, então ele consegue visualizar, né? Apalpar algum nódulo mais rápido, digamos assim, que uma mulher. A gente fala do autoexame, que é importante, porque a mulher ela tem que se conhecer, ela tem que se ver, né? Porque é importante isso, mas ela precisa ter essa disciplina de fazer seu exame de mamografia anualmente. O que mais pode causar o câncer de desenvolver, né? A gente sabe que tem um fator genético também, mas a gente sabe hoje, né, Roxana, que o estilo de vida da pessoa influencia muito no câncer, né? Muito no desenvolvimento do câncer. Porque assim, a maioria das pessoas, das mulheres hoje em dia, ela pensa, né, nos seus filhos, no seu esposo, no seu trabalho, né? Bastante no seu trabalho, nos seus estudos, de querer alcançar alguma coisa no futuro, porém, ela esquece, ela vai deixando, não estou sentindo nada, estou bem, ano que vem eu faço. Aí ano que vem não dá tempo, no outro ano eu faço. E nisso o tempo vai passando. E quando a pessoa se olha e acha um nódulo, acha uma pele estranha ali no peito, tá? A auréola ali, o biquinho ali tá diferente, é porque ela já tá com câncer. Então, assim, a gente vai protelando nos cuidar, aí quando descobre, já é mais difícil de tratar. Por isso é importantíssimo a mulher parar tudo que está fazendo e ir atrás de fazer um exame de mama, assim, de mamografia, fazer seu check-up ginecológico no geral, tá? E a mulher cristã, ela precisa entender que Deus deu inteligência para os médicos, enfermeiros, neurocientistas, os cientistas que desenvolvem as máquinas e os equipamentos de fazer exame, é justamente para ir fazer o exame. Não é esperar tudo aquilo que Deus nos dá de bom, é porque a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente não tem que ficar sentado esperando receber a bênção. Não, Deus vai me proteger, eu estou blindada. Hashtag eu sou blindada. A gente vê muito isso. Mas aí usa essas coisas para não procurar se cuidar, entende? Então, e aí acaba adoecendo. Então, a gente precisa adoecendo de uma forma que não tem cura. E isso é muito triste. Ainda mais vindo de uma doença que ela tem 99% de chance de cura. Junto com isso, né, o câncer, ele tem, lógico, pessoas que já fumaram, claro que podem desenvolver câncer de mama mais rápido. Mulheres que fazem reposição hormonal ou fazem tratamento hormonal por alguma coisa, por exemplo, o próprio anticoncepcional oral. Tudo isso
ele aumenta a probabilidade de desenvolver o câncer de mama. Então, a mulher, ela não pode ir numa farmácia, me dá um anticoncepcional aí, qualquer um. Ela precisa ter uma indicação médica para isso. Eu entrei na menopausa. Vou ali na farmácia, não que o farmacêutico não sabe, ele sabe, mas eu preciso estar em acompanhamento com o médico para saber como que eu estou fisicamente, né? Para saber qual tipo de medicamento, né, de hormônio, de terapia hormonal, combina com o meu estilo de vida, com a minha parte fisiológica, combina comigo. Porque senão eu posso desenvolver um câncer por eu estar tomando medicamentos sem a prescrição médica, sem o acompanhamento médico. Então, isso é muito importante. Uma vida sedentária. A gente sabe que o sedentarismo, ele causa várias doenças. E assim, não é que ele é a causa do câncer, mas ele auxilia no desenvolvimento e na piora de um câncer. Então, assim, quem é sedentário tende a ter um câncer que desenvolva mais rápido do que quem não é sedentário, né? A gente sabe disso. E a resposta ao tratamento de quem é sedentário é muito pior para quem não é sedentário. Então, assim, o exercício físico, ele é mais do que comprovado que faz bem, tanto para a nossa saúde física quanto mental. Além disso, tem também as pessoas que fazem, já tiveram câncer em outras partes do corpo, aí elas precisam ter cuidado também para não achar que acabou, tá tudo bem, e ficar 2, 3, 4 anos sem fazer exame, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Puxando o gancho do saúde física, né, sedentarismo, a atividade física, a gente sabe que ela, hoje em dia, ela é mais do que necessária para, inclusive, ajudar na saúde mental, que é um problema cada vez mais grave. Homens, mulheres, até crianças, né, estão tendo problema com a saúde mental. Então, hoje em dia, é mais do que necessário. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, linkasse agora a parte da atividade física com a saúde física e mental. Quais são os benefícios da atividade física, qual tipo de exercício? Claro, para cada tipo de exercício tem lá o aeróbico, tem a parte de musculação, e agora tem um desenvolvimento muito grande de tipos diferentes de exercícios. As fisioterapeutas os professores de educação física sabem bem. Mas esse link é um trinômio, vamos dizer, né? Seria físico, o mental e a atividade física. Ela tem que estar, hoje em dia, diretamente ligada. Quais são os benefícios disso? Sim, nosso corpo ele foi feito para estar em movimento, certo? Nossos músculos, eles precisam de movimento, eles precisam ser desenvolvidos, certo? Então, assim, tudo que a gente faz com relação à musculação, à atividade física, no geral, ela vai trazer um benefício de liberação de hormônios cerebrais ou de neurotransmissores cerebrais que trazem sensação de bem-estar, de prazer, que melhoram a memória, que melhoram o nosso raciocínio no geral e que trazem uma sensação de bem-estar, entendeu? Por isso que tem muita relação. Então, digamos assim, uma pessoa que é sedentária, ela tende a produzir mais cortisol, porque o sedentarismo está muito ligado com a falta de tempo que a pessoa tem no dia a dia. Eu não tenho tempo de ir para uma academia, eu não tenho tempo de fazer uma caminhada, uma natação, um pilates, um aeróbico, andar de bicicleta. Eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, eu chego em casa, eu tenho que cuidar dos filhos, ou eu tenho que estudar, ou eu tenho. É sempre assim, né? Você pode prestar atenção, Roxana, que todo mundo tem uma desculpa para não fazer atividade física. Atividade física está em último lugar na vida da pessoa. Então, tudo isso, juntando essa falta de. Se você for analisar o porquê que a pessoa tem falta de tempo, é porque ela tá desenvolvendo um estilo de vida que a está estressando. Ela pode até não ser uma pessoa estressada, mas o estilo de vida que ela está levando está a estressando
fisicamente e psicologicamente. Então, assim, quando a gente desenvolve um estilo de vida que não tem tempo para praticar exercício, eu estou aumentando meus níveis de estresse, porque eu estou aumentando meus níveis de cortisol em paralelo também, né? É uma das causas. Além disso, eu estou estressando os meus músculos, digamos assim, cardíacos, os meus músculos que ajudam no batimento ali do coração, né? Os músculos cardíacos, que eu já falei, ali os músculos ali que ficam protegendo o meu pulmão ali. Então, assim, tudo isso eu estou estressando, porque você pode ver, a pessoa que não faz exercício, se ela subir uma escada, ela vai ficar cansada. Cansada, respiração. A pessoa que não faz exercício, se ela está numa reunião, no trabalho, que a está pressionando por alguma entrega que ela tem que fazer, ela vai começar a acelerar o coração dela. Então, assim, tudo isso tem a ver com a falta de que ela não tem tempo para colocar em prática aquilo que o coração precisa para poder descarregar todo o estresse que ele está recebendo, aí ela pode vir a adoecer. Em paralelo a isso, a gente tem a parte cerebral também, né? Que a gente sabe que a gente produz hormônios que nos dá a sensação de bem-estar e hormônios e neurotransmissores que pode também trazer um estresse maior. Então, se eu não faço exercício físico, eu não estou produzindo nada, estou produzindo aquilo que está me estressando. Então, eu vou desenvolver doenças. Entendeu? Então, assim, não tem mistério nisso. O que eu tô falando aqui, você entra na internet, você sabe disso. Todo mundo sabe que fazer exercício faz bem para a saúde. Todo mundo já viu falar disso, todo mundo já tem aqui chat GPT, tem tudo à disposição, tem aulas de tudo quanto é tipo de exercício na internet, online. Só que as pessoas, o problema, tá? Não é. O problema maior tá nas pessoas não priorizarem a sua saúde. Elas priorizarem aquilo que elas acham que é o melhor, que é o trabalho, que é o estudo, que são os filhos, o marido, a minha carreira, priorizar isso. E esquece de si. Eu sempre falo uma frase assim: se eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu vou ter tempo para cuidar da minha doença. Ponto. Tá, Vai achar tá tempo. caro cuidar da Bem doença, mais caro. né? Exatamente, bem mais caro. Mas assim, falando de exercício, a gente tem aí vários estudos já que falam que agachamento, por exemplo, faz bem para evitar Alzheimer. Eu não vou entrar no detalhe fisiológico disso, né, para não ficar algo muito difícil. Mas assim, agachamento. O que é o agachamento? Você está fazendo força na sua perna e você está melhorando o seu raciocínio, a tua memória, entendeu? Muitos estudos falam já sobre quanto mais massa muscular a pessoa consegue, melhor ela envelhece. Muitos estudos já trazem que a creatinina, né, que é aquilo que a gente produz, tá? Mas se a gente com o exercício, aí a gente tipo traz uma memória saudável ao longo do tempo. Então assim, aí existe vários tipos de exercícios. Existem os exercícios que fazem o teu coração bater melhor, a tua respiração ser melhor, que são os exercícios cárdios que a gente chama, que é rápido, né? Que faz, ele te ajuda nessa resistência. Existem os exercícios que vão melhorar a tua amplitude nas tuas articulações. A gente fala, vamos fazer pilates para quando eu tiver 80 anos eu conseguir colocar uma blusa. Poder me vestir sozinha, colocar uma calça, saber me equilibrar para vestir uma calça comprida, ficar com uma perna só. Tipo, existe exercício assim, e o exercício para ganho de massa muscular, que é muito importante para fortalecer o nosso corpo. E assim, não tem idade para começar a fazer exercício, sabe, Roxana? Eu vejo várias pessoas que começaram depois dos 50 anos. Já vejo várias pessoas que começaram depois que caíram a ficha, assim, lógico, se você consegue começar desde jovem, você vai na academia hoje, você vê muitos adolescentes ali já. Isso é bom, porque já começou, ele já vai criar uma memória muscular ali ao longo da sua vida. Perfeito. Ah, mas eu já passei da idade, não quero mais, tô velha. Isso aí é tá ruim. pensamento de isso aí é tabu e são pensamentos errados de pessoas que não têm o Espírito Santo. Eu já falo logo assim já.
Porque a gente é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar desse templo, né? Como pessoa, como uma pessoa saudável, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso físico. Então, assim, se você faz exercício, um exercício que você gosta, você libera a serotonina, te dá uma sensação de alegria. Se você faz exercício que você gosta, algo, não precisa nem ser um exercício, mas assim, faz luta, né? Faz um, algum, sei Dança. lá, salta de paraquedas, sei lá, alguma coisa assim, te dá. Não, você tem uma liberação boa de dopamina, entendeu? Então, assim, é muito interessante você ter essas liberações desses neurotransmissores que vão te dar uma sensação de alegria, né? A gente fala que aí isso ajuda a combater o estresse. Se você, quanto mais, ó, corrida, quanto mais tempo você corre, quanto mais vezes na semana você corre, maior a chance de você nunca ter uma depressão. Já tem estudo sobre isso. Então, assim, é importante isso. A gente não pode esquecer disso. Tipo, eu falo isso várias vezes porque tem pessoas na nossa igreja mesmo, né, que convive com a gente, que fala que não vai fazer porque isso daí não faz muita diferença. Eu fiz 2 meses, não vi diferença. Você passou 40 anos da sua vida sem fazer. Aí em 2 meses você quer ver a diferença? Você vai ter diferença sim, ao longo prazo. Entendeu? Você acha que não está tendo diferença, mas já está tendo diferença. Então você não pode desistir, entendeu? E não pode colocar isso em último lugar. Até porque a gente sabe que hoje em dia está se vivendo mais, né? A gente sabe que, inclusive aqui no Brasil, o país está ficando mais velho, né? Então a longevidade é maior. E falando em longevidade, partindo para um outro assunto que seria a parte de estética, que hoje em dia está muito em alta, a pessoa, ela às vezes não cuida nem da saúde, mas ela quer se sentir bonita. Então, tem aquelas que, acho que tudo tem ali, a gente tem uma discussão, né? A parte de o quanto você quer ficar jovem, o quanto você quer ficar bonita. Isso faz bem, não faz bem, qual é o limite? Uma hora coloca uma coisa ali, outra hora coloca outra coisa aqui, depois tira. Então, como é que a gente trata a respeito disso? Excessos, né? O que pode, o que não pode. Excesso e falta, porque tem em alguns casos a pessoa acha que isso que a beleza ela às vezes atrapalha em alguns segmentos, então ela não tem essa vaidade, ou acha que essa vaidade é um pecado, né? Então, como é que a gente pode tratar desse assunto? Roxana, tudo na nossa vida, ele exige um equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio, tá? A gente não pode dizer que tá errado tudo e dizer também que tudo tá certo. A gente tem que ter um equilíbrio. Então vamos lá. Nós que somos mulheres, a gente precisa sim ter um cuidado, sim. Os homens também, claro, mas estou falando mais para as mulheres aqui hoje. Então a gente precisa sim se cuidar. Se a gente sabe que passar um protetor solar vai me proteger tanto da possibilidade de adquirir um câncer de pele, quanto da possibilidade de aumentar a quantidade de ruga que eu tenho no rosto, quanto da possibilidade de aumentar a probabilidade de ter manchas na pele, por que eu não vou usar? Certo? Se eu tenho condições financeiras de ir numa dermatologista e fazer um tratamento de pele para estimular o colágeno, né? Para fazer um botox, um preenchimento, por que eu não vou fazer? Né? Se Deus me deu essa condição e se Deus deu inteligência para o dermatologista, um médico especialista nisso, fazer, por que eu não vou fazer? O problema é que, às vezes, a pessoa, hoje em dia, nós temos um problema sério chamado filtro de Instagram, né? Aí a pessoa só faz tudo com o filtro do Instagram. Aí o filtro do Instagram não é ela, certo? Aí a pessoa começa a querer, aí vai lá na dermatologista e fala, eu quero ficar assim. Algum dermatologista vai fazer, outros não. E ela nunca vai ser assim. Vai tentar fazer, vai ficar deformada, certo? E depois para reverter vai ser muito pior. Outros dermatologistas não, eles não vão querer fazer, assim,
A maioria que eu conheço não vai querer fazer se vê que não está simétrico, que a pessoa está fazendo coisas que vai trazer malefícios no futuro. A gente vê muita gente que extrapola, sim. Coloca muita coisa na boca, coloca muita coisa na mama e fica aquela coisa assim bem extrapolada. Então isso, né, que traz malefícios para a saúde dela, né? Não é só e vira uma outra pessoa, se torna uma outra pessoa. Aí isso sim, quando começa a trazer malefícios, aí isso realmente é a vaidade pecaminosa que a gente sabe que a Bíblia condena. Agora, a pessoa precisa sim, se ela tem condições, ela precisa sim buscar melhorar, precisa sim, né, cuidar da sua pele, cuidar da sua, né, da sua estética, né, e, tipo, pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer a unha, né, vai no dermatologista, faz um preenchimento que precisa fazer tranquilo, tipo, tudo dentro do equilíbrio, tudo que nós somos cristãos, temos que fazer, primeira coisa, perguntar ao Espírito Santo, você quer que eu vá lá fazer um botox? Você quer que eu vá lá fazer uma cirurgia plástica? E aí, me ajuda. É isso que a gente tem que fazer. A gente esquece disso, né? A gente esquece de perguntar para o Espírito Santo, porque assim, e às vezes a gente vai muito da nossa cabeça e as pessoas que não têm o Espírito Santo se perdem nesse mundo da estética, porque é um mundo, né? Ah, eu quero tirar isso, eu quero colocar aquilo, eu quero fazer isso. Tudo que você fizer dentro de um ponderamento, né, dentro de uma lógica, faz bem para você enquanto mulher. Você se olhar no espelho, se sentir bonita, isso não tem preço que pague, né? Porque às vezes as mulheres, muitas, não se sentem bonitas, né? Aí quando ela vai e faz um tratamento desse estético, começa a se sentir muito bonita, e isso é bom. Isso traz felicidade, isso traz assim. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem as doenças que se apossam disso. A doença mais famosa com relação a isso é a anorexia. A mulher se olha no espelho e se vê gorda. E ela tá magra, entende? Então, assim, a gente não lembra de falar sobre isso, mas isso existe muito hoje. A pessoa se olha no espelho e se vê gorda. Então, começa a ter distúrbio, né? Um distúrbio fisiológico, um distúrbio seríssimo que precisa ser tratado pelo médico. E aí a gente vê que isso, com relação à estética em si, está começando a chegar. A gente não tem ainda um diagnóstico com o nome de uma doença para isso. Mas tem muitas mulheres que sim, que estão extrapolando tanto na parte estética, que estão se transformando em pessoas sem saúde por conta disso. E existem aquelas que são totalmente o oposto, que acham, porque são cristãs, não pode passar um batom, não pode cortar o cabelo, não pode, muito menos, fazer um botox, que isso é pecado. Então, assim, e esse outro extremo também não é correto, né? Tudo que a gente tem que fazer, a gente pede o auxílio do Espírito Santo. E ele vai nos direcionar, né? Então, assim, a gente precisa sim ter esse cuidado de sim buscar ficar mais bonita, porque acaba que a gente ficar mais bonita, porque a gente já é bonita, claro. A gente acaba achando que só porque tá na igreja, ai, não vou, porque isso é pecado, então a fulana que fez, ela tá pecando, que ela tá tirando o que Deus deu de natural. Não, gente. Se fosse isso, Deus não tinha dado a capacidade da gente estudar cirurgia plástica, da gente estudar dermatologia, se fosse só isso, entendeu? A gente precisa sim ter se a pessoa tem condições e a pessoa, inclusive muitos médicos pedem quando vai fazer algum tipo de cirurgia mais invasiva e tal, eles pedem que a pessoa passe no psicólogo, por exemplo, para saber se a pessoa realmente é aquilo que ela quer e tal. Isso é muito sério, né? Mas isso é muito importante. A gente não pode nunca, como cristãos, fazer coisas que Deus não aprovaria na nossa vida, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa pedir o direcionamento de Deus e se sentir em paz de fazer aquilo que a gente se sinta bem, porque isso faz muito bem para a nossa saúde mental. Você se olhar no espelho e ver que você conseguiu tirar uma coisa que te incomodava muito, né? E agora você está melhor, você consegue fazer muito mais coisas que você não fazia antes, né? Então isso é muito interessante, isso é real, né? A gente precisa ter
esse discernimento mesmo, tá? Nem achar que é pecado fazer qualquer coisa e nem exagerar fazendo coisa demais, né? A gente tem que manter o equilíbrio. Mas eu acredito, né? Eu não acho, não. Eu acredito sim que a gente tem que se cuidar, que a mulher tem que buscar melhoria, uma melhora tanto física quanto mental, que vai vir, uma coisa puxar a outra, e mais dentro da moderação e sob direcionamento do Espírito Santo. Esses dias eu estava lendo que o Instagram vai tirar os filtros, né? Tem gente, inclusive, Roxana, que faz tanto isso que nem sai mais de casa, porque vai sair, vai ser com o rosto normal. Tá tão acostumada a viver num mundo paralelo aqui da internet que não consegue sair de casa, já começa a desenvolver uma depressão porque ela não tem aquele rosto que ela queria ter. Então isso é muito triste, entendeu? Porque isso destrói a pessoa. Então a É, gente precisa tomar muito cuidado com isso. com relação agora à parte da saúde mental, porque às vezes a gente tem aí os psicólogos, psiquiatras, aí nós temos também com base na palavra, porque eu acho não, eu tenho certeza, né, que a parte espiritual ela influencia muito na nossa saúde também. Porque a gente sabe que é muito importante a gente manter a nossa a mente saudável, mas nós temos que ter um direcionamento. E esse é o ponto, né? O direcionamento vem da palavra, o direcionamento vem do Espírito Santo, o direcionamento vem de Deus. Então, muitas pessoas acham isso bobagem. Ah, onde que você ouviu isso? Por quê? Eu acho que a pessoa que não tem um vazio, muitas pessoas com quem eu conversei já falaram, ah, não acredito, não acredito, porém passaram a acreditar. Por quê? Porque na alma, ali no coração, ela sente um vazio, e aquele vazio, ele a pessoa não tem uma razão de ser na vida. Então, esse direcionamento mental, a saúde espiritual, que eu acho muito importante, porque isso é uma base que a gente pode levar até para a longevidade, a gente pode levar alegria para outra pessoa, a gente faz uma corrente do bem. O que que você fala sobre essa parte da saúde espiritual? Certo. A, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E a gente sabe disso. E a gente tem convicção disso, né? E que ela pode trazer vida, né? Ela traz alegria, né? O Espírito Santo, a alegria do Senhor nos renova, né? Então, assim, nós que somos cristãos, a gente tem que se apegar muito nisso. Porque realmente, aí hoje já a neurociência, depois de anos e anos que a palavra de Deus existe, já veio dizer sim que a área espiritual, né, a área da alma influencia no corpo, influencia nas doenças, influencia assim no teu desenvolvimento psíquico, né? Tipo, a gente já tem estudos que mostrando que quem tem uma vida em comunidade, né, religiosa, né, que é o que eles como o pessoal entende, né, tem uma vida, querendo ou não, consegue, né, mesmo que tenha algum tipo de doença, né, emocional, digamos assim, ela consegue sair mais rápido do que uma pessoa que não tem esse convívio. Porque a gente sabe que as nossas palavras, na Bíblia já fala que a palavra tem poder. E hoje os coaches já falam sobre isso muito, né? O que eles pregam é isso, né? Pregam, né? Digamos assim. E que é o que a Bíblia já fala há muito tempo, entendeu? Que aquilo que a gente fala vem para nós, porque a gente fala o que o coração está cheio, né? Assim que a palavra diz, mas é exatamente isso. Aquilo que a gente fala é o que a gente está com a mente ali cheia. Se a gente fala coisas boas, a gente atrai coisas boas. Se a gente fala coisas ruins, atrai coisas ruins. Isso não é um mito, isso é real com relação à nossa saúde. Se a gente consegue ter um equilíbrio, né, a gente mental com as nossas ao nosso dia a dia, que ele é cheio de altos e baixos, né? Uma hora a gente tem conquistas, outra hora a gente não consegue conquistar. Então, se a gente tem um equilíbrio ali, se a gente consegue colocar a nossa mente descansada, sem pensar, sem querer viver um futuro, sendo que a gente está no presente, quando você vive um futuro, você gera uma ansiedade.
Quando você vive um passado, você gera depressão. Então, assim, se a gente consegue ter esse equilíbrio de viver o presente, como a Bíblia já falou há muito tempo, que a gente tem que trazer à memória o que me dá esperança e não o que me dá tristeza. Que a gente tem que viver a cada dia, basta a cada dia o seu dia, aquilo que aconteceu naquele dia. Não sejam ansiosos pelos dias de amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Então, tudo isso que tem na palavra fala sobre saúde mental, entendeu? Porque, como eu falei naquela vez que eu, tipo, as palavras que as pessoas falam pra gente e que a gente absorve e que são coisas, não são coisas muito boas, e isso faz com que o nosso cérebro entenda que aquilo ali é a realidade para nossa vida. Então, ele vai viver em cima daquilo ali, certo? Então, assim, você precisa ter cuidado e fazer um check-up não só no seu exame de sangue, um check-up sim na sua saúde mental. Se você começa a perceber que você está começando a ter um problema, seja ele de síndrome do pânico, seja ele de ansiedade, seja ele de insônia, seja ele qual for, procurar um profissional. Infelizmente, Roxana, hoje ainda existe muito preconceito da própria pessoa de não querer ir num psicólogo, num terapeuta, entendeu? Ou num psiquiatra, porque acha que isso é coisa de gente que é doido. Eles ainda usam essa palavra ainda. Então, isso é um absurdo que, infelizmente, ainda existe e muitas pessoas estão adoecendo por ter esta mente que acha que não precisa. Ah, eu sou forte, eu consigo, eu não preciso fazer um check-up na minha saúde mental. E eu preciso fazer, porque o excesso de confiança, junto com a falta de confiança, traz problema. Entendeu? Da mesma forma que a gente acha que só porque eu não estou sentindo nada, eu estou saudável, não é porque eu acho que eu consegui, que eu sou uma pessoa forte, que eu não vou precisar de algum auxílio. Então, as piores doenças que a gente fala no nosso corpo, elas são silenciosas. E na mente também. Você às vezes vê uma pessoa feliz, alegre, conversando, só que ali no fundo ela guarda um rancor, ela guarda uma dor que não foi curada, que não foi tratada e que está destruindo ela. Né? A gente passou aí o mês de setembro, que é o mês que a gente fala também contra o suicídio. Porque o suicídio, a pessoa que comete suicídio, ela quer tirar aquela dor que ela está sentindo de alguma forma. E isso vai muito além, sabe? A gente vai porque ela nunca foi tratada do jeito que tinha que ser tratada, né? Ela nunca proferiu palavras boas sobre ela, porque ela não aprendeu isso. Então, assim, ela nunca foi buscar um psicólogo, porque ela não aprendeu isso. Ela está vivendo um mundo que não existe, né? Aqui na rede social. Ah, eu queria ser como fulano. Isso não é só no mundo fora da igreja, não. Pessoas que idolatram cantores evangélicos também, cantores, pastores evangélicos, então que acha que porque está numa igreja grande, no exterior, não tem problema. Então, assim, as pessoas começam, porque ninguém posta problema na rede social, gente, é muito difícil. Você vê alguém postando problema. A gente só, o pessoal só, a gente, né, só posta uma viagem que fez, um restaurante que foi. Ninguém fica postando lá, tipo, ai, furei o pneu aqui, tô aqui. Ai, eu tive diarreia. Posta isso, entendeu? Eu consegui essa viagem, mas eu tô pagando em 24 vezes, entendeu? Ninguém posta isso. Eu tô sofrendo aqui para pagar porque eu quero ir, é um negócio que eu gosto, então eu vou lá. Não, você vai, posta a viagem como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, quer a vida do outro. Sabe, assim, tem muito disso hoje em dia, que a pessoa se espelha naquela vida e quer aquela vida que não é 100% real. Que tem tudo, tem algo por trás ali para poder chegar naquilo que está acontecendo. Isso acontece muito. As pessoas acham que dinheiro é a solução para tudo. Lógico, o dinheiro resolve muita coisa, resolve, mas a gente sabe que ele não é a solução para tudo. Que a gente tem de pessoas com muito dinheiro, com depressão, né, com ansiedade, com vazio que você falou, porque tem coisas que a gente preenche só com o Espírito Santo.
Ponto. E tem coisas que a gente preenche com tratamento, né? Olhando, reconhecendo que precisa mudar, reconhecendo que precisa de ajuda. O cristão, infelizmente, ele tem mania de achar que ele não precisa de ajuda, que ele vai se ajoelhar e orar sozinho e vai resolver. Deus vai ouvir? Vai. Deus atende as nossas orações? Atende. Mas não é à toa que na Bíblia está escrito que é onde tiver 2 ou 3 em meu nome. Livro de Tiago fala: se você tem alguém doente, chame o pessoal da igreja para orar pela pessoa doente. Se tem alguém feliz, cante louvores junto. Ele não fala em momento nenhum. A única vez que ele fala para você em secreto, entrar lá no seu quarto, é para você ter um crescimento espiritual com Jesus, entendeu? Ter um relacionamento com Jesus. Agora, o relacionamento sim é individual, mas a ajuda, ela é em conjunto. Pode ver, tem vários exemplos na Bíblia, ela é em conjunto. Então, assim, ninguém vive sozinho, né? Eu sempre falo, ninguém vive sozinho, a gente não vive sozinho. Então, assim, se a gente começa a viver sozinho, não se abrir, começa a ver, a focar em algo que não é a nossa realidade, a gente adoece. E se a gente esquece que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, emocional, precisa cuidar da nossa alma e foca só em outras coisas, e se a gente também adoece. E se a gente quer substituir, você falou de estética, um dos exemplos claros é isso. A pessoa tem um problema emocional e quer transformar o rosto dela em outra pessoa para se curar do emocional. Não vai, vai ter duas doenças, uma física e uma espiritual. Então, assim, a gente precisa tirar todo o preconceito, principalmente no mundo cristão, principalmente na liderança, né? Nas lideranças que todo mundo acha que é perfeito, que não tem defeito, e as pessoas se focam em pessoas, não se focam em Jesus, não se focam no Espírito Santo. Então, tudo isso influencia, sabe, Roxana? A gente Satanás, né, falando mesmo agora que a gente está num meio cristão, Satanás, ele usa as nossas fraquezas para nos destruir. Ele nos conhece melhor do que a gente. Então, se ele sabe qual é a minha fraqueza, sabe qual é a sua fraqueza. Então, ele sabe que se alguém falar alguma coisa que vai me trazer mal, me fazer mal, se ele sabe que eu sou sensível a ouvir, ele vai colocar pessoas para falarem coisas ruins para mim. Entendeu? Se ele sabe que o meu problema ali é dinheiro, ele vai começar a querer me fazer com que eu consiga dinheiro fácil. E dinheiro nunca foi fácil em lugar nenhum do mundo, né? Aí vai me fazer pecar. Então, assim, tudo isso, Satanás está ali, tentando descobrir o que vai me derrubar. E a mente é o que nos eleva, é o que nos faz fazer academia, né? É o que nos faz fazer exercício físico, é o que nos faz procurar um médico para se cuidar, né? Fazer um check-up, é o que nos faz estudar para ter uma formação e vencer na vida, é o que nos faz ter ou não filho, é o que nos faz casar ou não, é a nossa mente. Então, assim, se eu consigo destruir a mente de alguém, que é o que Satanás quer, ele destrói aquela pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar, a gente precisa ter cuidado com a nossa mente. E assim, vamos lá, nós somos corpo, alma e espírito, né? Se a gente se converte a Cristo, nos entregamos a Ele, nos arrependemos dos pecados, a gente recebe o Espírito Santo dentro de nós. Então, a gente passa a ter o Espírito Santo. Então, a gente já tem um consolador ali, um ajudador 24 horas dentro da gente. Nisso, aí, se a gente tem um relacionamento bom com Deus, com o Espírito Santo, a gente consegue ter relacionamento bons com as pessoas e conosco mesmo. Então a gente vai olhar, ver um defeito na gente que a gente não gosta, a gente vai lutar para melhorar. Se a gente tem consciência de que aquilo não vai mudar nunca, a gente vai gostar daquilo daquele jeito. Entendeu? E ao mesmo tempo, a gente vai começar a desenvolver meios da gente não passar um ano inteiro sem ir no médico fazer um check-up, sem ir num psicólogo bater um papo, num terapeuta, sem ir receber um aconselhamento. A gente não vai fazer isso mais. A gente vai sempre ter uma rotina que agrada a Deus. Entendeu? Tanto seja ela rotina física, uma rotina emocional, uma rotina espiritual, né? Então, assim, a gente sabe aqui, Mulheres na Palavra, tem o devocional todo dia, né? A gente começa o dia
falando com Deus. Começa o dia aprendendo mais de Deus. A gente começa o dia assim. Depois que começa falando de Deus, a gente cuidou do nosso, alimentou o nosso espírito. Aí a gente vai fazer uma atividade física para alimentar o nosso corpo físico, entendeu? E libera. E depois a gente vai com essa a junção dessas duas coisas, a nossa alma vai estar feliz, a nossa alma vai estar realizada. Aí a gente pode entrar num ambiente mais estressante de trabalho, de rotina, sem adoecer, entendeu? É muito Resumida é isso. importante. É muito importante essa estrutura, foi muito importante esse teu posicionamento, esse direcionamento. E agora a gente está caminhando para o final. Eu queria que você fizesse essa chave, esse link para a gente fechar, que até para dizer que nós estamos aqui, Mulheres na Palavra, nós estamos aqui à disposição. A Esther depois pode passar ali o teu Instagram, se alguém quiser conversar com você, chamar outras vezes para conversar algum assunto. Nós estamos aqui para ajudar mulheres, ajudando mulheres. Se tiver um testemunho, se quiser contar um problema, nós estamos aqui, chama no direct, faz fumacinha, chama ali. Nós estamos aqui para ajudar, né? Para que nosso mundo se torne melhor, para que nós, porque as mulheres às vezes elas têm uma competição, não, as mulheres têm que se agregar, elas têm que se ajudar, elas têm que se unir, né? Para a gente poder ter uma melhorar a nossa vida, porque nós estamos num tempo tão difícil, né? Que cada um por si, o tempo, as 24 horas parece que se tornaram 12, porque o tempo passa muito rápido, menos horas de sono. A gente tem que ter qualidade de sono, que é muito importante, a atividade física, a oração, o estudo da palavra, as amigas, sorrir. Isso tudo nos faz rejuvenescer, nos faz ter uma vida melhor, congregar melhor, ter uma família mais feliz, mais unida. Então, tudo que a gente faz em prol da outra para ajudar. Então, eu queria que você fizesse essa chave, que desse um posicionamento, desse uma palavra para nossas mulheres queridas aqui que estão nos ouvindo. Primeiro, para fechar, eu queria muito agradecer, tá, Roxana, o privilégio de estar aqui com vocês. E, assim, se alguma coisa eu não tenho expertise, né? Porque a medicina, ela é ampla, né? Alguma coisa eu não tenho. Lógico, a maioria das coisas a gente não tem aquele aprofundamento, que existe todas as especialidades, né? Médicas específicas para falar de cada assunto. Existe a parte da neurociência também. Mas, assim, para resumir, nós precisamos lembrar que nós somos três, né? Corpo, alma e espírito. E nós temos um dia de 24 horas, que dividido por 3 dá 8 horas. Né? A nossa carga horária aqui no Brasil geralmente são 8 horas semanais, 8 horas por dia de trabalho, certo? Aí a gente precisa dormir 8 horas. Ah, é impossível dormir 8 horas. Tenta pelo menos 7. Ah, é impossível dormir 7. Tenta 6, mas menos do que 6, aí eu digo que é impossível ter uma saúde. Mas a gente precisa dormir as 8 horas. E a gente tem 8 horas aí desse cálculo que a gente precisa usar a nosso favor. Seja ele alimentando o nosso espírito, seja ele alimentando a nossa alma, seja ele alimentando o nosso corpo. Como que eu vou alimentar o corpo? De forma saudável, com alimentação saudável, que a gente não falou aqui, mas todo mundo sabe, se hidratando muito bem, fazendo exercícios, porque isso traz um bem-estar para o corpo, isso traz vida para nós, isso traz rejuvenescimento, isso traz melhora da nossa mente. Então, assim, dentro dessas 8 horas eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma, certo? Fazer aquilo que me traz alegria, fazer aquilo que eu gosto de fazer, entendeu? Não só fazer as atividades domésticas ali, fora do meu horário de trabalho. Não, eu preciso fazer coisas que também me trazem prazer. Ai, mas eu gosto de cozinhar para todo mundo. Isso me dá prazer. Amém. Então cozinhe. Ah, eu gosto de ir no cinema. Então vá. Ah, eu gosto de ir
saltar de paraquedas, porque eu gosto. Eu sempre falo isso. Então vá. Então, assim, faça aquilo que você gosta para te trazer para prazer. Para não deixar a tua mente se acumular só com uma parte de trabalho, 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 obrigação, obrigação, obrigação. Não, a tua mente tem que estar cheia de coisas que te trazem alegria também. Ah, eu amo o meu trabalho. Ótimo, mas ele está te trazendo um esforço físico. Ele não está te trazendo só um benefício. Ele traz benefício, mas você precisa de outros fatores também. Então, usa essas 8 horas para isso, tá? Usa para cuidar da sua saúde no geral. E usar as 8 horas para buscar o Espírito Santo. Então, como eu falei, primeiro, a gente precisa, primeira coisa do nosso dia, a gente precisa alimentar o nosso espírito. Deus já nos deu a noite, a gente já acordou. As misericórdias de Deus estão se renovando sobre nós ali naquela manhã. Então, a primeira coisa que eu tenho que me ligar é com Deus. Ponto. Se ligar com Deus, com o Espírito Santo, com Cristo, com a palavra, como a gente faz aqui, vocês aqui. Depois, eu preciso ter uma conversa com o nosso Deus, que é a oração. Bate-papo, oração é isso. Quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, como diz, eu estou ali tendo um relacionamento e isso está me fortalecendo no espírito, certo? Na sequência, eu busco algo que fortalece a minha alma e o meu corpo físico. Ah, eu não gosto de fazer academia, mas eu gosto de andar de bike, eu gosto de fazer pilates, eu gosto de nadar, ou então eu só gosto de academia, eu não sei. Que aí você vai juntar uma coisa que você gosta, que está alimentando a sua alma, com uma coisa que está alimentando seu corpo, certo? Ao mesmo tempo. Porque o exercício físico feito pela manhã é melhor. Quer dizer, o melhor é fazer exercício físico, não interessa a hora. Mas se eu puder escolher um horário, de manhã é o melhor. Aí você vai conseguir viver as 8 horas para fazer o restante que você tem que fazer. Então, assim, resumindo, é isso. A gente tem que buscar no Espírito Santo para fortalecer nosso relacionamento com Deus. A gente tem que buscar algo para nos trazer alegria e nos fortalecer enquanto alma. E a gente tem que buscar algo para fortalecer o nosso corpo. Porque o resto a gente só causa desgaste. Que a gente desgasta a nossa mente, a gente desgasta o nosso corpo todos os dias, porque a gente está envelhecendo. Então, eu já estou desgastando, né? Tipo, é um envelhecimento que a gente, cada dia que passa, nós estamos envelhecendo. Então, se a gente não tem uma rotina, Roxana, a gente precisa de rotina, certo? Ah, e tipo, o pessoal fala, mas tem que sair da rotina. Mas você precisa ter uma rotina mínima de cuidados com você mesmo. Mínima, senão você não consegue ter um benefício futuro, se você não desenvolver. E basta querer. E eu entro no trabalho às 8, eu preciso fazer isso tudo. Eu acordo às 5. Mas você acorda muito cedo, tá? Mas eu fui dormir 9h30, 10 horas da noite. Entendeu? Eu jantei cedo, eu fiz isso mais cedo. Então, assim, não, eu não consigo. Não, Esté, eu não consigo, eu só consigo fazer à noite. Faça à noite, entendeu? Eu não consigo acordar cedo, mas faça à noite. Porque você vai ter aquelas horas de sono ali, da hora que você vai dormir até a hora mais tarde que você vai acordar. Então, assim, eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso aqui, é uma receita de bolo, não. Mas é uma receita de vida saudável que ela tem que se adaptar ao seu gosto. Aquilo que você gosta, do jeito que você gosta. Então, assim, muito obrigada, tá? E sempre estarei à disposição. E desculpa aí qualquer coisa que eu não soube responder direito, mas eu tô aqui sempre que precisarem. E quem quiser conversar Gente, comigo, meu Instagram tá aí, né? Só entrar em contato que a gente bate um papo, sim, o que eu puder ajudar, estou à disposição. muito obrigada, foi maravilhoso, foi uma conversa muito boa. Adoramos, esperamos ver você aqui mais vezes para falar mais sobre outros assuntos. Tem tanta coisa que a gente gostaria de falar, mas está convidado para uma próxima. E se quiser entrar, vamos entrar. Gente, muito obrigada. Daqui 15 dias nós estaremos novamente aqui. Entre no nosso Instagram, mande aviãozinho, compartilhe, entre no nosso YouTube também. Nós esperamos por vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Tchau.